Queria contar uma coisa. Eu consegui vender o tratamento. Ele vai fazer um tratamento periodontal com um plano de manutenção anual. Eu já fechei o orçamento com ele fechou o tratamento e ele ficou assim muito contente com a minha proposta. Ele falou uma coisa que eu nunca, ele adorou. Ele falou: olha, é o que eu precisava ouvir. Foi muito bom, assim. Ele ficou muito feliz. Ele falou que era tudo o que ele queria. Eu acho que ele procurava no profissional, assim. Ele ficou bem contente, enfim, com a minha proposta, né? Com a proposta do Pério Diária, né? Que eu passei essa proposta para o tratamento dele. Então ele já fechou, então eu vou iniciar. E o que me faltava era só um incentivo de alguém com experiência, e que isso você me trouxe, né? Condição de fazer manutenção periodontal. Então estou assim bem entusiasmada e voltei a estudar, coisa que eu tinha parado um pouco, né? Então tá bem bacana, eu estou bem feliz. Muito bem-vindo à segunda aula do Intensivo Pério Diária. Eu sou a professora Cristina Miura e durante este intensivo eu vou te ensinar como fazer com que o paciente entenda que periodontia é um serviço básico essencial e que durante este momento de crise é tudo isso que ele mais precisa. E com isso vou te ajudar a multiplicar o seu faturamento através do método Pério Fácil. Eu vou ensinar como você vai aumentar o faturamento com os pacientes que você já tem hoje, como você vai fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico e fazer uma periodontia sem estresse, sem ficar dependendo tanto da higiene do paciente e seguir uma metodologia que faça o paciente retornar de verdade, que é a venda recorrente, que vai te trazer um caixa regular e tranquilo na sua clínica. Se você não assistiu à primeira aula, na primeira aula eu mostrei como você vai fazer para colocar isso no paciente, como você convence, e você vai dizer nesse momento de crise que segurança e economia é com você. É aquilo que ele mais precisa neste momento. E que a gente não precisa focar demais no procedimento, mas você vai focar na importância da prevenção e oferecer um pacote de manutenção preventiva para que ele não tenha contratempos e não tenha dores de cabeça. E nessa aula 2 eu vou ensinar como você vai multiplicar o seu faturamento depois de já captar esse paciente fazendo uma periodontia realmente lucrativa, porque você vai conseguir fazer tudo isso na metade do tempo clínico, como você vai explicar a patologia da doença, como você não precisa mais brigar pela higiene. Eu vou ensinar como você vai fazer um protocolo de tratamento junto com biossegurança. Na aula 3, eu vou ensinar como você vai colocar tudo junto, que são os princípios do Pério Diária e os princípios de biossegurança, para você conseguir trabalhar e o paciente perceber que tudo isso mudou e tudo isso realmente ficou diferente depois da pandemia. Mas se você chegou agora, eu te recomendo fortemente que você vai para a aula 1, porque o Intensivo Pério Diária é sequencial. Você primeiro precisa assistir a aula 1, para depois você assistir a aula 2 e depois assistir a aula 3. E mais, no Intensivo Pério Diária nós temos um grupo fechado de Facebook e neste grupo nós colocamos todas as lives da semana referentes ao tema, nós conversamos sobre os outros temas, falamos de casos clínicos, discutimos uma série de coisas e ele abriu na segunda e ele se encerra na segunda. Como num evento científico, ele tem dia para começar e ele tem dia para acabar. Nessa aula, eu vou ensinar como você vai fazer uma sessão com o paciente que seja sensacional, que seja sem igual, que seja realmente uma sessão de periodontia diferenciada. E sendo diferente, ele vai entender que você tem uma proposta única de valor e ele não vai ter isso em nenhum lugar que ele acabe procurando. Como você não vai mais brigar pela higiene e como você vai conseguir realmente multiplicar o seu faturamento fazendo uma pério que dê retorno financeiro. E antes de começar, eu queria agradecer a chuva de comentários que foi deixado na aula 1, os outros comentários do grupo e tudo isso que vocês estão comentando nas lives, as presenças, tudo isso quero agradecer imensamente, porque tudo isso contribui com a valorização e com o engrandecimento da odontologia. Com tudo isso, a gente acaba melhorando todo esse entendimento e a gente consegue passar para o paciente um pouco de muita coisa que é subjetiva na periodontia. E mais, nós temos também um canal de Telegram, então quem tiver interesse em ouvir mais alguma coisa, no canal de Telegram tem uma conversa boa todos os dias. Mas
Pode acontecer do paciente não entender que isso seja essencial. Você fala e ele não entendeu. A dica é: pega o paciente pelo bolso, explica para ele o quanto é um bom negócio ele manter o dente. Explica para ele que se neste momento de crise, se ele não investir numa manutenção e não cuidar dos dentes, ele pode vir a ter um prejuízo maior mais para frente. Fala da analogia do carro. Se ele não fizer a manutenção preventiva do carro, pode ser que ele perca o seguro ou a garantia, pode ser que de repente ele tenha uma avaria no carro que vai custar muito mais do que se ele fizesse a manutenção preventiva. E é exatamente a mesma coisa que acontece nos dentes. E muitas vezes o paciente não aceita isso porque ele não entendeu que realmente é muito econômico que ele faça prevenção. Então, conversa com ele. Se ele tiver uma cárie, quanto vai custar uma cárie radicular que vire um aumento de coroa clínica, um tratamento endodôntico e depois uma restauração? E depois se virar uma restauração metalocerâmica? Quanto custa se ele vir a ter uma lesão de fúrica, perder o dente? Quanto custa se ele tiver uma perda óssea numa área estética que vai virar um black space que a gente não vai conseguir recuperar mais? Quanto custa um dente perdido durante o tratamento ortodôntico por conta de mobilidade? Tem coisa que o dinheiro pode pagar e vai custar mais caro, mas tem coisa que nem com dinheiro não vai dar para pagar. É importante que você identifique os riscos e fale para o paciente que ele vai trabalhar relacionado aos riscos que ele tem. Se é risco a cárie, fala sobre cárie. Se é risco a gengivite, fala sobre gengivite. Se é risco sobre pério, fala sobre problema periodontal. Se é risco de problema protético, fala de problema protético. E deixe claro que você quer resultado. O resultado é ele retornar, ele não ter problema e o paciente ficar tranquilo. Quanto custa a tranquilidade de saber que ele não vai ter mais problema bucal, a tranquilidade que ele não vai ter doenças mais graves. Mas para você conseguir garantir isso, é preciso muito mais do que aquela lenga-lenga robotizada de tem que voltar de 6 em 6 meses, você tem que voltar de 3 em 3 meses, vem aqui, aí faz uma limpeza, faz um jatinho, sem significado. A gente também acaba entrando numa polêmica ou numa discussão sem fim de quanto se cobraria por uma periodontia. Mas a periodontia é o serviço mais variado que tem. Tem gente que passa só um jatinho de bicarbonato de 15 minutos, tem gente que faz uma sessão de prevenção, uma sessão de manutenção preventiva maravilhosa. E é isso que a gente está querendo te ensinar, para que isso seja realmente tão diferenciado que o paciente queira realmente passar por você. E talvez você não goste muito de pério, ou acho que a pério não dê dinheiro. E todo mundo falava assim, mas você vai ser pério? Você vai passar fome? Né? Você vai passar fome? Eu disse, tá, tudo bem, mas é o que eu gosto. Né? E todo mundo fazia assim, eu vou pra horta. Eu disse, pois é, você vai pra horta e vai indicar pra mim. Né? Ah, mas tártaro? Eu disse, tártaro. Que nojo, eu disse, mas eu não tenho não. Você tá me acompanhando, mas não tem muita certeza se é tudo isso mesmo. O que acontece quando você não tem um domínio da pério, você talvez não domine um método que consiga fazer isso funcionar e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Ou quando você domina a pério, mas você não domina os princípios para uma pério lucrativa, a sua pério vai te levar à derrocada financeira, porque vai consumir tanta hora clínica, que nada vai dar certo. Eu já contei a minha história na aula 1 e pergunta pra mim por que eu sei isso, tá? Eu já vivi isso. Eu já vivi trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Eu já vivi fazer tantos tratamentos periodontais e acabar tendo prejuízo de tanto tempo clínico que acabou sendo consumido por isso. E por isso, eu vou te ensinar uma pério que realmente funcione, para que isso realmente seja lucrativo, isso lhe traga benefício e você seja muito competitivo. Porque se você não fizer, outras pessoas farão e você vai estar perdendo isso, vai deixar isso para trás. E que periodontia é uma oportunidade, porque o custo
para a realização disso é muito baixo, e mesmo que você não seja especialista, fica comigo, escuta só, veja só quanta coisa mudou na periodontia e que ela é acessível para todo mundo, acessível tanto em termos financeiros e acessível tanto em termos de execução. E se você for clínico geral, ou se você não for especialista em periodontia, fica aqui que você também vai conseguir fazer isso. E eu tenho uma aluna que simplesmente dobrou o preço de todos os seus procedimentos depois que ela começou a acompanhar o pério diária. Eu já aumentei, professora. Ah, é verdade? Tem lugar que eu já até dobrei o preço. E não tem muito problema com isso quanto em relação ao valor, os pacientes aceitam. Ela já tinha uma carteira de clientes, mas com tudo isso de valorização, ela conseguiu dobrar os valores cobrados e os pacientes aceitarem muito felizes. E a dúvida também é, mas quanto então eu vou cobrar? A pergunta que eu devolvo para você é, o que você está fazendo vale aquilo que você está cobrando de verdade? Porque não é uma questão de dizer que o meu preço está no mercado, é esse o preço mesmo. O preço cobrado, ele tem que estar atrelado ao valor agregado que você está conseguindo introduzir ali. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula 2. Sobre como agregar valor, como fazer uma pério que valha a pena. Porque a questão não é o preço, não é o preço que vai fazer tudo fazer diferente. Então, hoje nós vamos falar de fazer uma periodontia com maestria. Primeiro, você não vai mais brigar pela higiene ruim, por quê? Porque acabou essa pério desagradável, de ficar dando bronca, de ficar exigindo tudo que ele precisa fazer para conseguir fazer uma higiene excelente, excepcional. Por quê? Eu vou contar a história do professor Sokransky e do professor Linde. Na década de 80, mais ou menos, o professor Linde é um grande pesquisador europeu que acabou escrevendo o Tratado de Periodontologia, e naquela época ele estava fazendo uma pesquisa sobre o impacto de profilaxias profissionais periódicas e o controle de placa estrito caseiro na doença periodontal. E uma vez que houve um grande congresso nos Estados Unidos, o professor Sokransky e o professor Linde almoçaram juntos e eles estavam trocando figurinhas sobre as pesquisas deles. E o professor Linde falou, olha, eu estou fazendo uma pesquisa que me parece promissora, estou fazendo um controle de placa profissional, um controle doméstico que você precisa ver. E o professor Sokransky falou que as minhas pesquisas estão levando para um outro caminho. As minhas pesquisas estão mostrando que boa parte das bactérias da boca está relacionada com a saúde. Na verdade, muitas bactérias são benéficas e, na verdade, a maioria das bactérias bucais é benéfica. E com isso, o professor Sokransky trouxe uma informação que revolucionou a periodontia, porque ele começou a dizer que enquanto nós estamos brigando pela placa bacteriana, achando que toda placa bacteriana é igual, na verdade a placa bacteriana não é igual. Mas o que já se sabe é que quando os pacientes têm doença periodontal, eles têm uma maior proporção de um pequeno grupo de bactérias, que é chamado grupo vermelho. E quando a gente está em saúde, a gente tem um grupo de bactérias do grupo verde, do grupo amarelo, que está em maior proporção. Na verdade, o que a gente explica para o paciente é que existe uma história natural da patologia da doença periodontal. E a minha analogia preferida é explicar para os pacientes sobre a doença periodontal como um jardim. Imagina que no seu jardim você quer ter grama e flores. Mas todo mundo tem um pouquinho de matinho no seu jardim. Todo mundo tem mato. E isso seria mais ou menos como se a gente tivesse na boca as bactérias boas, ou as benéficas, ou as relacionadas com a saúde, que seria o nosso gramadinho, nossas florzinhas. Mas todo mundo tem uma pequena proporção de periodontopatógenos. Esses periodontopatógenos, eles estão em pequena proporção. Mas para algumas pessoas, por alguma tendência individual, esses periodontopatógenos super crescem.
que é o matagal crescendo. E o matagal crescendo, e quando esse matagal começa a crescer demais, você tem a doença periodontal. Você tem uma grande quantidade de periodontopatógenos. E a gente precisa dar um jeito de controlar esses periodontopatógenos. E eu falo que o tratamento periodontal seria mais ou menos como se a gente chamasse alguém para a gente capinar o lugar. Vamos capinar o lugar e vamos tirar esse matagal, porque é o matagal que está enfeiando o seu jardim. E na doença periodontal nós temos uma grande proporção de bactérias periodontopatogênicas. Acontece que essas bactérias periodontopatogênicas, elas demoram semanas para elas ficarem maduras. E nisso que acaba demorando semanas, a gente acaba conseguindo tirar as bactérias ruins. Na verdade, a gente tira tudo, que a gente zera a placa bacteriana, e lentamente acontece a recolonização. Mas o biofilme dental, que é aquilo que antigamente nós chamávamos de placa bacteriana, ela tem uma característica que é a resiliência. Ela tende a voltar nas mesmas características de antes. Mesmo que a gente tenha tirado todas as bactérias ou todas as bactérias visíveis, ela tende. E que num segundo momento, depois que nós retirarmos esses periodontopatógenos, as bactérias tendem a voltar com menos força, com menor intensidade, porque a gente tirou boa parte dessas bactérias relacionadas à doença, mas elas demoram para formar um biofilme completo. E com isso, nós vamos tirando o biofilme e ele vai recolonizando. Mesmo que ele recolonize com características parecidas, a gente vai ter menos periodontopatógenos. E sucessivamente, nós profissionalmente vamos removendo esse biofilme. Lembrando que o biofilme é como se fosse um monte de bactérias protegida de uma camada de polímeros extracelulares, e é muito difícil de antissépticos chegarem lá. E é por isso que não tem um bochecho para isso. É por isso que não tem um remédio para isso. Eu falo para os pacientes imaginarem que, sabe, dentro do vaso sanitário, que a gente tem que passar a escovinha para acabar limpando. Se não passar uma escova, não limpa o vaso. E é mais ou menos assim. Não existe produto mágico. Você pode passar o produto que for, que não tem como a gente conseguir remover aquele lodo que fica impregnado no vaso sanitário. Tem que esfregar. E é a mesma coisa que acontece na boca, porque é biofilme. Você pode fazer o bochecho com o produto que for, mas tem que esfregar. Se a gente fizer essa fricção de escovação diária e eu remover boa parte desse biofilme, a gente não vai ter de novo o seu matagal crescendo. Então, a proposta dele retornar ao consultório é que para que eu tire todas as bactérias causadoras de doença e ele comece a ter cada vez mais bactérias relacionadas à saúde do que bactérias relacionadas à doença. E com isso, a gente começa a chegar ao resultado de conseguir menos estresse na colaboração do paciente. Porque sim, eu vou sempre procurar que o paciente higienize melhor, mas eu já sei que se eu capinar, se eu conseguir remover praticamente a totalidade do biofilme dental e do cálculo como fator retentor de placa, então eu vou tirar as bactérias e eu vou tirar as cabaninhas. Eu vou tirar os matinhos, os matões, e eu vou tirar a sementinha do matagal. Isso sucessivamente eu vou conseguir substituir a microbiota periodontopatogênica por uma microbiota relacionada à saúde. Visto assim, como eu vou estar responsável por retirar boa parte dessas bactérias, eu não preciso ficar tão estressada e tão preocupada em remover tudo o tempo todo e o paciente colaborar com a higiene. Enfim, o outro ponto é dizer para o paciente que se ele higienizar em casa, é como se ele mesmo começasse a tirar o matinho em casa também. Se ele higienizar, tanto melhor. Eu vou dizer para ele como vai fazer. Então, revisando os pontos até agora. Primeiro, a gente não precisa mais brigar pela higiene bucal. Segundo, porque a gente vai contar a história do jardim e do matagal, e que a gente vai conseguir capinar esse lugar, e a gente vai conseguir o equilíbrio, o reequilíbrio microbiano. O nosso objetivo da terapia periodontal não é só raspar, inclui, mas não é só remover cálculo, inclui, não é só fazer profilaxia, inclui,
mas é chegar ao equilíbrio microbiano através dessa história do jardim. E número 3, se ele colaborar e ele tirar um matinho em casa, tanto melhor, tudo vai ficar bom. O quarto item que eu queria dizer é, se você, profissional, conseguir remover 100% do biofilme dental, então lembra da teoria do jardim, onde a gente vai capinar, é tanto melhor. E esta é a base do atendimento do tratamento periodontal, porque a gente vai conseguir remover boa parte dos micro-organismos. Como é que a gente garante que nós removemos todo o biofilme? Nós vamos usar evidenciador de placa. E a gente vai pegar uma bolinha de algodão e passar o evidenciador. Para quem estiver começando, pode usar um evidenciador de placa mais fraco, que é o Angie da Angelus, ou vai usar um corante alimentício verde ou azul. Tanto faz, porque ele cora mais suave e enquanto você não tem tanta habilidade manual, você vai melecar menos o paciente, evita de encostar na língua ou no lábio ou na bochecha, porque pode manchar, e depois que você tiver mais habilidade, você pode usar um corante mais forte, porque você vai conseguir deixar uma superfície dentária perfeitamente lisa, polida e vai ter a certeza que removeu toda a placa bacteriana. A questão daquela parte toda que você ensina de biologia, da placa bacteriana, do biofilme, eu achei muito interessante, muito claro, muito fácil de entender e de passar para o paciente, que às vezes a gente passa de uma forma que o paciente não entende. Então ali eu achei muito legal aquilo, foi muito fácil de falar. Porque o que acontece com as periodontias que às vezes não conseguem tanto resultado? Ah, eu fui lá, fiz uma limpeza, não é tão boa quanto a sua, por quê? Porque eu evidencio. Se eu evidencio a placa, eu enxergo tudo. No que eu enxergo tudo, eu consigo deixar tudo perfeitamente bom. E, enfim, depois de evidenciada a placa, eu faço terapia periodontal com ultrassom. E eu sei que neste momento a gente vai restringir ao máximo a produção dos aerossóis. E para a gente conseguir ter a segurança de que este consultório será bioseguro, tanto para você profissional, quanto para o paciente, que a gente tem essa campanha que é um exagero de amor e cuidado por você. No módulo na aula 3, eu vou acabar falando com mais detalhes, todo o protocolo de biossegurança, onde a gente vai juntar tudo. Por enquanto, eu quero dizer que na peridiária, para a gente conseguir uma periodontia lucrativa, nós vamos abrir mão de fazer a instrumentação manual. Porque muitos estudos já contaram que a instrumentação ultrassônica é tão efetiva quanto a instrumentação manual. E ela é igual. E em todos os estudos comparando ou instrumentação ultrassônica ou instrumentação manual, os resultados são similares. Se os resultados são similares, o que você vai preferir? Uma instrumentação que demora mais ou uma instrumentação mais rápida e mais confortável? Ah, mas nem todo mundo acha bom, nem todo mundo acha confortável. Então aqui vai minha primeira dica de biossegurança e de conforto para o paciente. A gente vai usar o ultrassom na menor intensidade que tiver. E por isso, como a gente vai usar na menor intensidade, a gente vai fazer com que esse paciente sinta como muito agradável essa sessão de instrumentação. Porque ele não sente dor, ele não sente choquinho, ele não sente tanta vibração. Mas quando você encontrar um cálculo grande, um cálculo subgengival, você vai aumentar a intensidade desse ultrassom. E a nossa regra de agora é fazer o mínimo de aerossol possível. Nesse mínimo de aerossol possível, eu vou comentar na aula 3 como é que a gente vai trabalhar isso, mas uma das dicas é usar o ultrassom no fraquinho, porque ele levanta menos aerossol. E muitas outras dicas para a gente conseguir diminuir isso e trabalhar com segurança. Se alguém disser, ah, mas o ultrassom faz muitos riscos na superfície. Os estudos têm demonstrado que os ultrassons modernos, eles conseguem diminuir a quantidade de riscos na superfície. E muitos estudos têm mostrado que a quantidade de riscos na superfície radicular com a instrumentação ultrassônica, ela é menor do que com a instrumentação manual. Gente, e quer saber, não é isso que importa, tá? Não é se vai causar risco ou não vai causar risco, sabe por quê? Porque a gente está dizendo pro paciente que o mais importante é que nós precisemos equilibrar os micróbios da boca.
Não importa se a gente vai remover todo o cálculo, se a gente não vai remover todo o cálculo, até o término do tratamento a gente vai ter que tirar tudo. Mas nós vamos trabalhar com instrumentação ultrassônica e a cada sessão a gente vai tirar o máximo que a gente puder. Então, nós temos o protocolo de instrumentação ultrassônica para aumento da agilidade do atendimento, do aumento do conforto, e a gente vai conseguir fazer isso em menos tempo clínico. Outro preceito para a gente conseguir uma pele lucrativa é começar a adotar o conceito de full mouth disinfection, ou raspagem ou instrumentação da boca toda. Esse conceito de instrumentação da boca toda surgiu pelo professor Kirinen, porque se antes nós fazíamos uma instrumentação por quadrante ou sextante, então, por exemplo, para uma doença periodontal moderada, a gente usa uma sessão para raspar supragengival. Na outra semana, uma sessão para raspar um quadrante. Depois a outra, outro quadrante e outro quadrante. 40 dias depois, nós procedemos à reavaliação periodontal. E com isso, já foram 5 sessões. Na Full Mouth Disinfection, a gente vai fazer uma instrumentação supra e sub do máximo que a gente conseguir fazer e uma outra sessão com tudo supra e sub com ultrassom, com um protocolo de redução máxima de aerossóis e de biossegurança para a gente conseguir equilibrar tudo. E assim, depois da gente fazer 2 sessões supra e sub, tudo junto, bem pertinho, vai passar para a terceira sessão, que é a sessão de reavaliação. E isso é replicável, boa parte dos meus alunos consegue fazer isso com excelência e nós estamos tendo excelentes resultados. Se você adora instrumentação manual, se você adora fazer raspagem com sextante, não tem problema, pode continuar fazendo. E a questão da raspagem, fazer tudo de uma vez. Eu achei muito interessante, que eu fazia sempre por partes também, até para não cansar o paciente. Preferia às vezes fazer sessões menores. Mas com você eu vi que não, vou fazer uma sessão comprida, já terminar, dar uma, né? Então nesse ponto me ajudou a mudar também. A questão é que todos os estudos estão mostrando que ambas as técnicas funcionam. Ora, se ambas as técnicas funcionam, por que é que você vai querer fazer a periodontia do jeito mais demorado, do jeito mais cansativo? Eu tenho alunos que falam que eles tiveram tendinite, eles tiveram lesão em tendões e eles estão impedidos pelo médico de fazer raspagem. Eles não podem mais raspar e muitos deixaram o sonho de fazer periodontia. Deixar de fazer o sonho assim, você ama pério, estuda pério e depois não pode mais fazer porque você teve uma lesão por conta exatamente desse tipo de instrumentação. E agora, à luz desses conhecimentos, a gente vai fazer instrumentação ultrassônica com todo o protocolo de biossegurança, que eu vou falar na aula 3, para que isso seja realmente seguro para você e para o paciente. E mais uma coisa, para você conseguir juntar tudo nesse protocolo de biossegurança, eu vou dizer que na filosofia periodiária, a gente abre mão da terapia periodontal cirúrgica, porque ambas as técnicas funcionem. Se você gosta de terapia periodontal cirúrgica, não tem problema, pode continuar fazendo. Mas se você quer fazer uma coisa diferente, se você quer uma periodontia menos desgastante, se você quer uma periodontia lucrativa, porque pode até falar que cirurgia vai ser lucrativo, porque você cobra bem, mas cirurgia é uma coisa demorada, é uma coisa desgastante, e se existe terapia periodontal cirúrgica e terapia periodontal não cirúrgica, se você fosse paciente, qual delas você ia querer? Você ia querer fazer terapia cirúrgica ou não cirúrgica? Não tem mais justificativa para fazer uma periodontia tradicional, sempre. Se tiver bolsa residual, aí você leva 5 sessões e ao final dela, a reavaliação, você vai dizer que para as bolsas profundas, agora, paciente, você vai ter que fazer uma cirurgia periodontal. Não existe nada de mais assustador do que isso. E por que eu falo que nós conseguimos reduzir a profundidade da bolsa em níveis fisiológicos com um método não cirúrgico? Nós conseguimos fazer isso porque o objetivo do nosso tratamento periodontal é reequilibrar a microbiota.
Nós não objetivamos remover todo o cálculo, nós não objetivamos remover todo o biofilme, supra e subgengival, nem deixar tudo tão liso. É tudo isso desejável. Mas no Journal of Periodontology de 1990 já publicaram um editorial falando assim sobre o paradoxo do cálculo. E nesse editorial eles colocaram várias referências bibliográficas de estudos mostrando que, a despeito da presença de cálculo residual, eles tiveram resultados positivos. E que, em alguns casos, mesmo sem cálculo, eles não tiveram resultados positivos. Mas como é que a gente explica isso? Se para alguns com cálculo resolve doença periodontal e para outros sem cálculo não resolve. Porque a resposta está no equilíbrio microbiano, não é na presença nem ausência de cálculo. E é por isso que na periodontia, se você estudar bem, você não vai ver em lugar nenhum que placa bacteriana é fator de risco e você não vai ver em lugar nenhum que cálculo é fator de risco. Não é fator de risco. Fator de risco é diabetes, tabagismo, é aquilo que realmente está correlacionado. Mas placa e cálculo não é. E é por isso que eles são chamados até de fator de confusão. A gente faz terapia periodontal não cirúrgica, a gente conversa com o paciente, a gente fala para o paciente que isso é muito importante e introduz ele dentro de um programa de tratamento. E no último passo, a gente vai falar para o paciente que é importante manter tudo em equilíbrio. Se para tudo isso que você ouviu na aula de hoje, o paciente não tiver doença periodontal, resume tudo numa sessão com evidenciador de placa, com remoção de fatores retentores de placa e de um polimento sensacional e de inserir o paciente num programa de manutenção preventiva, que eu falei tanto na aula 1, que nesse programa de manutenção preventiva, ele vai estar sempre monitorado, a gente vai conseguir manter com sucesso os resultados que ele acabou tendo, e com tudo isso, você, dentista, vai ter um caixa regular. Porque o paciente vai fazer um pacote anual como? Olha, se ele precisa voltar de 6 em 6 meses, são 2 sessões que ele vai vir no ano, já estão pagas antecipadamente, que a gente vai dizer para o paciente que isso é importante, porque senão você esquece, e que ele vai pagar antecipadamente com alguma vantagem para ele, ou um parcelamento maior, ou um descontinho maior, e que com isso você já tem garantida a recorrência. Você já tem certo que ele vai voltar. E eu, profissional, eu já tenho certeza que a terapia de manutenção de suporte é a coisa mais importante que ele possa fazer. E nisso, que é tão importante que ele acabe fazendo, eu consigo dar uma garantia que ele não vai ter contratempos de ter doença periodontal, doença gengival, doença periimplantar ou cárie radicular. E com isso, a gente consegue oferecer para o paciente tudo de bom que ele possa ter. E ainda assim, depois de tudo isso que a gente fez, a gente vai fazer um super mega polimento coronário. Em outras palavras, eu acabo dizendo para o paciente que, paciente, nós vamos matar as bactérias de fome, as bactérias subgengivais. Por quê? Eu vou deixar tão liso e tão polido o seu dente que vai ficar muito fácil de você escovar os dentes em casa. E ele vai passar uma escovinha e tudo vai ficar muito liso. Como é que eu consigo esse super polimento coronário? E esse super polimento, ele é até palpável pelo paciente. Ensina o paciente que ele precisa passar a língua entre o dente e a gengiva, e nesse, passando a língua entre o dente e a gengiva, ele vai sentir a lisura que você deixou. Ah, se tiver resina composta, vai fazer um polimento com borrachas e passa de polimento. Ah, e se tiver restauração em amálgama, vai fazer um polimento. A gente vai deixar a boca sem fatores retentores. O nosso objetivo final é controlar a microbiota. Ponto. É isso que a gente vai fazer nesse tratamento. E conseguindo fazer esse polimento sensacional, o seu trabalho é diferenciado, a gente não vai ter tanto acúmulo de cálculo porque os dentes estão lisos e polidos, a gente vai garantir que nós conseguimos tirar boa parte do biofilme, tudo aquilo que pode servir de substrato para adesão, porque a gente deixou tudo liso, e com o evidenciador de placa você vai conseguir enxergar até a fina camada de cálculo que acaba se aderindo. Aí me diga o seguinte, na aula 1 que eu falei que a gente vai contar para o paciente
que pério é serviço básico essencial, depois de tudo isso que eu te falei, o paciente não vai ter mais doença bucal. Porque a gente conseguiu equilibrar a microbiota. Se for risco a cárie, a gente vai equilibrar a chance de ter doença cárie, a gente vai deixar super polido e o paciente vai estar fechado dentro de um programa de manutenção preventiva. Tudo isso empacotado dentro de um sistema de muita biossegurança, tanto para você profissional quanto para o paciente. Isso a gente vai juntar tudo nesse protocolo na aula 3. E depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando, nossa, será que é para mim? Será que eu dou conta? Sim, a boa periodontia precisa dos clínicos. Por quê? A grande maioria das necessidades periodontais, elas passam pelas mãos dos clínicos gerais, por debaixo do seu nariz, literalmente, sem que vocês percebam. Porque quem não sonda não enxerga cálculo subgengival. Quem não sonda não enxerga sangramento à sondagem, que é o primeiro sinal, é o sinal mais precoce de gengivite. E está deixando passar por debaixo do seu nariz todas as oportunidades de oferecer saúde como uma coisa básica e essencial. E é por isso que a gente precisa mostrar para o paciente que isso é muito, muito importante. E isso é sim para você, clínico geral. Talvez, se você está começando, os casos mais avançados você não consiga fazer, mas passando por todos os preceitos básicos, você vai conseguir paulatinamente melhorar sua sensibilidade, o seu tratamento periodontal, e não tem erro. Full mouth disinfection, evidenciação de placa bacteriana, profilaxia, o polimento coronário perfeito, isso não tem erro. O que vai acontecer é que com tudo isso de orientação preventiva, de falar para o paciente que a prevenção é importante, o paciente vai passar a te adorar. E às vezes, isso eu vejo de muitos dos meus, tá? O paciente às vezes se muda de cidade, mas ele volta para fazer a manutenção preventiva contigo, porque não tem igual quem faça este protocolo. E às vezes o paciente ele começa a fazer a manutenção preventiva e depois ele desiste, normal, às vezes ele desiste. Mas você já plantou tanto a semente da importância da manutenção preventiva que quando ele percebe que voltou a ter sangramento, que voltou a ficar com dente áspero e você ensinou isso, ele entende, a doutora tem razão. Se tem sangramento, eu tenho risco de perda óssea. E é por isso que a gente precisa orientar esses pacientes a conseguir fazer tudo isso de melhor. E assim, eu preciso dizer que eu fico muito feliz em ver essa comunidade interagindo, conversando, agregando valor, trazendo exemplos, trazendo problemáticas e trazendo questões para que a gente consiga ter já na cabeça antecipadamente todas as situações que a gente possa pegar esse paciente e colocá-lo dentro de um processo de manutenção preventiva. E assim a gente consegue vender para o paciente aquilo que ele mais quer, o que ele mais quer nesse momento de insegurança. Ele quer segurança. Ele quer tranquilidade e ele quer solução, que ele não quer mais ter dor de cabeça, ele não quer mais doença bucal. Quando o paciente tem uma doença bucal e ele te procura, ele quer a solução do problema. Ele não quer uma solução imediata, que é uma raspagem hoje. Oferece algo melhor, que oferece não ter doença nunca mais. Oferece para ele não ter cárie nunca mais. Oferece para ele a tranquilidade de não ter mais problema. Oferece para ele a possibilidade, a tranquilidade de repente não se ver pego de calças curtas com um problema periodontal ou com uma doença bucal. E é isso que a gente vai conseguir juntar tudo, oferecer o tratamento periodontal ou a intervenção preventiva mais sensacional que a gente puder fazer. Você precisa aprender a fazer essa periodiária desta maneira, porque se você não fizer, todo mundo que está assistindo aqui vai fazer. E você precisa aprender, porque senão outros colegas assumirão a tarefa. Senão você vai ficar sempre amargando a falta de paciente, porque você só ficou focado na captação de pacientes para tratamento, mas você deixou de colocar aquele básico, rotineiro, aquele retorno periódico dos pacientes de manutenção. Isso é do DNA da periodontia. Isso é a maior oportunidade que você tem para fazer. Se você que está me assistindo, que já tem experiência, não fizer, você pode ter certeza que alguém com muito menos que a metade da sua idade vai começar a fazer
E a pério básica, ela precisa de menos qualificação em termos de coisas técnicas e complicadas, ela só precisa de conhecimento científico, precisa de conhecimento científico, precisa que o paciente saiba orientar o paciente, precisa de muito amor e muito coração para que a pessoa consiga entender tudo isso. E assim, se você não fizer, outras pessoas farão. Daqui a um ano, você terá desejado ter começado antes tudo isso. E isso aqui é a ponta do iceberg, porque já tem muita coisa a ser aprendida, e como muita gente está perguntando aqui nos comentários, sim, eu tenho um curso online, que é o curso online pério diária. E achei o curso de pério diária. Eu queria algo que me atualizasse, né, porque assim, os procedimentos... E fiquei bem contente com o curso, muito ainda, né, porque eu tô no começo, né, mas muito do começo que eu ainda tô vendo. É legal porque eram coisas que eu fui percebendo com o tempo, o resultado, e eu fui aplicando, e eu não tinha nada científico, nada comprovado. Vou aplicar com mais segurança algumas coisas, e realmente aquela história de o full malt, eu adorei. Eu fazia, em alguns casos graves, mais para ter atuação do antibiótico, mas depois eu entrava na raspagem. E o interessante é que isso estava me incomodando, porque às vezes quando chegava no último segmento, no terceiro segmento, parecia que eu não tinha mais nada para fazer na boca do paciente, e eu ficava incomodada. Era como se eu estivesse enganando. Agora, com o curso, eu percebi o porquê, né? Onde eu consigo aprofundar muito mais esses detalhes, muitos itens, para que você consiga alavancar o seu faturamento através da pério do todo dia, para que você consiga resolver as questões periodontais dos mais variados tipos, dos mais variados perfis comportamentais que os seus pacientes podem ter. Eu tenho muitos alunos que são especialistas, mas eles estavam inseguros no tratamento. Ou o curso é muito cirúrgico, ou o curso é muito teórico, ou o curso é muito prolixo demais, ou ele é excessivamente cirúrgico, ou ele é excessivamente não cirúrgico. E às vezes o especialista quer fazer um curso de cirurgia mucogengival. Mas cirurgia mucogengival não é prevalente. Tudo bem, é linda, você pode querer fazer, mas não é isso que vai alavancar o seu consultório neste momento de crise. Neste momento de dificuldade, de insegurança, a bola da vez é você saber oferecer segurança, tranquilidade, garantia. Não vai ter mais problema. E aí, paciente, quer vir comigo? Quer fazer esse tratamento onde você não vai ter mais problema? Então vem comigo, acompanhe o meu programa de educação preventiva, de manutenção, e faz o que eu estou pedindo para você fazer dentro de todo possível. Muitas vezes os profissionais investem em cursos de coisas diferentes, curso de cirurgia bucogengival, que é lindo, curso de implante, curso de outras coisas. Nada contra, pode fazer, mas este curso vai fazer com que você consiga ter um pouco mais de conhecimento e conseguir alavancar o seu faturamento. Mas por enquanto eu gostaria que você deixasse aqui embaixo seu comentário, ou aqui no blog do vídeo, ou lá no grupo do Facebook, seu comentário, sua dúvida, suas perguntas, que dentro de todo possível eu vou ler todas e vou responder ou por escrito ou em vídeo para vocês. Não esquece de marcar um amigo que está assistindo, compartilha, chama para conhecer o Pério Diária, porque a gente vai estar conseguindo mostrar isso para mais pessoas. Nós vamos expandir esse trabalho super do bem para muitas pessoas. E também queria que você compartilhasse meu conteúdo do Insta, do Face ou do YouTube para outros dentistas. Acompanhe, assiste, e todas as lives desta semana elas vão estar disponibilizadas no Facebook. Elas acontecem ao vivo no Instagram e logo no dia seguinte elas passam no Facebook, onde ali vai ser um grupo borbulhante de informações, onde a gente vai estar conversando sobre as lives, vamos estar tirando as dúvidas e vamos estar esclarecendo com mais informações e respostas para todos os questionamentos. E a proposta desse intensivo pério diária é fazer com que você seja capaz de mostrar para o seu paciente que pério é um serviço básico e essencial. Se agora existe dúvida ou insegurança, a qualquer coisa ele pode deixar para depois, mas a única coisa que ele não pode deixar é de aderir a um programa de manutenção preventiva, porque este sim, nestes moldes, vai fazer com que ele não tenha doença.
E para você, dentista que está me acompanhando, este programa, nessa metodologia de menor tempo clínico, nestes moldes, vai fazer alavancar o faturamento do seu consultório através de uma periodontia super ética, super do bem. E que ela abraça o meu sonho de fazer com que as pessoas cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca. Isso é possível, mas isso só é possível através de você, dentista, que está me acompanhando. Então, até agora, muito obrigado pela audiência. Espero sua dúvida, seu comentário. Compartilha isso com seus colegas e até o próximo vídeo. Mas eu já comecei a implementar, né, dentro do possível, a filosofia periodiária. E assim, realmente, menos fadiga. E, assim, era divisor de águas aquilo ali. Procedimento mais otimizado. Que nós estamos atendendo na clínica, mas assim, super vazio, sabe? Acho que eu atendi 3 pacientes a semana inteira. Mas dos 3 que eu atendi a semana inteira, eu já vendi 2 programas de manutenção preventiva com 4 visitas anuais. Estou super feliz, engajado nisso. Já desenhei aqui um fluxograma de atendimento, gravei um vídeo, mandei já para alguns pacientes. E eu vou intensificar mesmo essa questão da prevenção para manter o paciente aqui e ter uma renda recorrente na clínica, viu? Vou escrever uma história diferente agora. Muito obrigado, gratidão.